base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria. Olá, alunos e alunas do nono ano A e B da Escola Francisco José Feitosa. Estamos voltando das férias e vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática, hoje com o tema equação de segundo grau. Ok? Observe. O que vem a ser uma equação de segundo grau? Equação de segundo grau é uma equação polinomial em que existe 2 como expoente de grau 2, ok? Então a equação ela deve ser de grau 2. Por exemplo, observe aqui 3 exemplos. Exemplo A: 8x menos 5x menos 2 igual a 0. Essa equação, observe que é de grau 1. Todos os expoentes são 1. Quando um número ou uma letra não aparece o expoente, mas você já deve saber que o expoente é 1. Então, 8x expoente é 1, menos 5x expoente 1 e menos 2 expoente 1. E toda equação de segundo grau precisa você igualar a zero, ou seja, ela deve ser igual a zero. Ok? Todas elas aqui são igual a zero. Ok? Na B, 7x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Essa equação ela é de grau 2, ou seja, de segundo grau. Por que é de segundo grau? Porque tem 2 como expoente. Então, se tiver um 2 como expoente, né? Então a equação ela é do segundo grau. Se tiver um expoente maior, 2. Ok? Não pode ser menor e nem maior do que 2. Tem que ser igual a 2. Item C: x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Esta equação é de grau 3. Por quê? Porque tem como expoente o número 3. Número 3 como expoente. Então esta equação é de grau 3 ou terceiro grau. A única equação aí no exemplo que é do segundo grau é a equação do item B, porque tem como expoente o número 2. Então a única equação aí do segundo grau é do item B. No item A, essa equação é do primeiro grau. E no item C, esta equação é do terceiro grau. Ok? Agora vamos conhecer os coeficientes e o termo independente das equações do segundo grau. Observe, aqui a nós temos uma equação do segundo grau, 3x ao quadrado mais 8x menos 1 igual a 0, onde existe 2 coeficientes e um termo independente. Observe, o A, coeficiente A, é o número que vem antes do x ao quadrado. No caso, aqui o número que vem antes do x ao quadrado é o mais 3. Então é o coeficiente de A. O coeficiente de B é o número que vem antes do x. No caso aqui do item A, mais 8. E o termo independente é o número que não tem letra. Então, no caso aqui, menos 1. O número aqui que não tem letra é chamado de termo independente e é o menos 1. Ok? Então,
O A é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, o número que vem antes de x ao quadrado. O B é o coeficiente de x, ou seja, o número que vem antes do x. E o C é o termo que não tem letra. E quando uma equação tem os dois coeficientes e o termo independente, ela é uma equação completa, porque tem todos os termos, né? Tem três termos e tem o A, o B e o C. Ok? Vamos observar o item B. 5x ao quadrado menos 8x igual a 0. Quem é o A? O A é mais 5, o B menos 8 e o C igual a 0. Então, nesta equação não existe o C. O termo independente não existe. Então, essa equação, ela só tem o A e o B. Então, essa equação é do segundo grau, mas ela é incompleta. Ela está faltando um termo. Então, memorize, é uma equação de segundo grau, mas incompleta. Vamos observar C. X ao quadrado menos 15 igual a 0. Quem é o A? O A é o número que vem antes do x ao quadrado. Quem vem antes do x ao quadrado? Mais 1 ou 1. Observe que quando uma letra não tem número, você não observa o número, você não está vendo o número, que é no caso do x ao quadrado, mas esse número existe. E esse número sempre vai ser 1 ou mais 1 ou menos 1, dependendo da questão, ok? No caso aqui da C, o A é mais 1, o B, o coeficiente de x, não tem x, tem x ao quadrado, mas não tem x. Então essa equação não tem x, então não vai ter o B. E o termo independente, menos 15, que é o C. Então aqui está faltando o B. Então se falta o B, esta equação também é incompleta. Ok? Item D. 4x ao quadrado igual a 0. Vamos analisar. O A é igual a mais 4. Lembrando que todo número que não tem sinal, você não vê o sinal, no caso do 4, mas você já sabe que ele é mais. Não é obrigatório apresentar o mais para ser positivo, ok? Então, B não tem o x, né? Lembrando que tem o x ao quadrado, mas não tem o x. E se não tem o x, não vai ter o B, porque o B é 0. E também não tem aqui, não está vendo aqui, né, o termo independente. Então essa equação, ela é também incompleta, porque não tem o B e não tem o C. Ok? Ela é uma equação de segundo grau? É, mas é uma equação incompleta. Então, só lembrando que você deve lembrar aí da equação completa e incompleta e dos coeficientes, ok? Para você fazer um bom trabalho aí nas atividades. Veja esta observação. Em toda equação de segundo grau, o A jamais pode ser 0. Ele deve ser sempre diferente de 0. Ele pode ser qualquer número, mas não pode ser o 0. O 0 não pode. Então, observe aqui esta equação. O item A. 0x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a 0. Vamos analisar. Quem é o A? O A é o número que vem antes do x ao quadrado. Então, A igual a 0. Quem é o B? B igual a mais 5. E quem é o C? C igual a menos 8, termo independente. Observe que esta equação não é de segundo grau. Ela não pode ser de segundo grau. Por quê? Porque o A é igual a 0.
e o A não pode ser zero. Então, existe o x ao quadrado, que você está observando o x ao quadrado. Mas o A sendo zero, ele vai anular o x ao quadrado. Então, por isso que o A não pode ser zero, porque ele anula. Né? Ele anulando aqui o x ao quadrado, a equação não vai ser de segundo grau. Ok? É uma observação importante para resolver futuras atividades. Ok? Agora vamos estudar a forma reduzida da equação de segundo grau. Observe que temos aqui uma equação. Então o objetivo é você reduzir essa equação até onde não puder mais. Ok? E observe a equação, onde nós temos aqui denominadores. E para resolver essa equação, precisa primeiro nós tirarmos o MMC. Lembrando que o MMC é o mínimo múltiplo comum. Quem são os denominadores? Vamos observar, o denominador do 3 é o 2, denominador do menos 5x é o 4, e denominador do x ao quadrado, ele não aparece, mas lembrem que quando o denominador não aparece, ele sempre será 1. Então, abaixo do x ao quadrado, existe 1. Então, vamos tirar o MMC de 4 e 2. 4 e 2, ou 2 e 4. 1 não precisa ser colocado no MMC, tá certo? Então, vamos lembrar. Sempre o MMC, nós começamos sempre com os primeiros números primos. Ok? Números primos, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Lembrem que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. E o que é um número primo? O número primo é aquele número que só tem dois divisores. Ele mesmo e a unidade, ou seja, o número 1. Por exemplo, o número 17 é o número primo? É, porque os divisores, ele só tem dois divisores, o 17 e o número 1. Então, por isso que é um número primo. E a regra do MMC é você começar a dividir sempre pelos primeiros números primos, nas divisões sucessivas. Como por exemplo, o 4 e o 2, nós vamos utilizar o 2 como primeiro divisor. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ok? Agora, a resposta você coloca embaixo. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda pode ser dividido por 2. Essa linha. Ah, mas tem um 2 que dá. Então, dá para ser dividido. Então, 2 dividido para 2, 1. Aqui repete 1. Você só termina as divisões quando todas as respostas forem 1. Então, como aqui todas as respostas foi 1, você para e você vai utilizar os divisores primos, né? Os divisores aqui, primos, para fazer uma multiplicação. Então, se estão 2 e 2, foram dois divisores, então você vai multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 4. Logo, o MMC de 4 e 2 é igual a 4. Agora você vai aproveitar o MMC, colocar ele aqui embaixo, colocar um traço horizontal e fazer as divisões. Você vai dividir sempre o MMC pelo denominador e a resposta você multiplica com o numerador. Por exemplo, 4 dividido por 1, aqui existe 1. 4 por 1, 4. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado.
menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 5x, 5x. Menos, aqui tinha menos, então vai ser o quê? Menos 5x. Igual, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Quando você fizer todas as divisões e multiplicar pelos numeradores, aí você anula o MMC. Você não vai mais precisar do MMC. Você vai precisar só agora trabalhar com o que sobrou lá no numerador. No caso foi 4x ao quadrado menos 5x igual a 6. Então vamos resolver a equação. 4x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Observe por que nós colocamos o mais 6 aqui para antes da igualdade. Observe que aqui é mais 6. Ele veio para antes da igualdade, a igualdade está aqui. Ele veio para antes e foi trocado de sinal. Ele era mais, ficou menos. Por quê? Porque na equação de segundo grau, você sempre precisa igualar a 0. Então, para você igualar a 0, precisa você trazer esse mais 6 para cá, para onde da igualdade. No espaço que ficou vazio aqui no mais 6, ficou um espaço vazio, você completa com 0, tá certo? E vai formar aí a equação de segundo grau na forma reduzida, onde tem 4x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Aí você reduziu a equação do segundo grau para uma maneira mais simples, ok? Mais direta para você resolver. Observe, será que é uma equação de segundo grau completa? Vamos analisar. Aqui existe o A, que é mais 4. Aqui existe o B, que é menos 5. E existe também o C, que é o termo independente, que é menos 6. Então, se tem um A, tem um B e tem um C na equação, a equação é completa. Ok? Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês tentarem em casa. Atividade da página 90 e 91. Ok? Vocês memorizam aí as páginas. Atividade da página 90 e 91. Vocês vão resolver no caderno. Tirar as fotos e me enviar. Você pode enviar para o grupo ou então para um PV. Certo? Faça as atividades com calma, com responsabilidade, porque vocês precisam de uma nota, e quando vocês me enviarem as fotos, eu vou colocar as notas de vocês, ok? Bons trabalhos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.